Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 1 da carta de São Paulo aos Efésios, onde que neste início desta carta aqui, neste capítulo 1, Paulo, meus irmãos, ele vai nos revelar o plano eterno de Deus, que fomos escolhidos em Cristo antes da criação do mundo e que para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E este capítulo, meus irmãos, é uma verdadeira oração de louvor à graça de Deus e também uma lição profunda sobre a nossa identidade em Cristo. Amém? Mas antes da gente darmos início, meus irmãos, a mais um estudo da Palavra de Deus, como eu sempre faço nos começos dos vídeos, meus irmãos, que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho. E também deixem o seu like, porque isso, meus irmãos, ajuda muito, muito esse canal a crescer e também ao YouTube, como eu sempre digo, o YouTube, a recomendar cada vez mais este canal para mais e mais pessoas interessadas na Palavra de Deus e que por meio deste canal muitos irmãos, muitas pessoas virão conhecer a Palavra de Deus. Amém? Por isso, já deixou o seu like, seu joinha, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo. E aí, meus irmãos, nesses primeiros versículos, do 1 até o 2, os dois primeiros versículos, nós vamos ver aqui a saudação e a bênção inicial. Nesses dois primeiros versículos, do 1 até o 2. Vamos ler aí. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, nós vemos que Paulo, ele se apresenta como apóstolo escolhido por Deus e também envia aos cristãos de Éfeso uma saudação de graça e paz. E duas palavras que resumem toda a vida cristã. Duas palavrinhas que resumem a vida cristã. Que a graça é o amor gratuito de Deus e a paz, que é o fruto dessa graça em nosso coração. São essas duas palavrinhas que resumem a vida cristã. Primeira, a graça, que é o amor gratuito de Deus. E segunda palavrinha, a paz, que a paz é o fruto dessa graça em nosso coração. Por isso que aprendemos aqui nesses primeiros versículos, meus irmãos, que toda caminhada de fé começa com a graça de Deus e só encontra plenitude quando vivemos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que antes de começar o dia, meus irmãos, peça ao Senhor: derrama sobre mim, Pai, a tua graça e a tua paz. Isso, meus irmãos, fazendo isso todos os dias, antes de iniciar o dia, quando a gente faz isso, pedindo ao Senhor para derramar a sua graça sobre a gente e a paz, isso transforma a nossa maneira de viver e de reagir aos cristãos antes de começar o dia. Por isso, todos os dias, peça a graça e a paz que só Deus nos dá. Amém? E agora vamos seguir para os próximos versículos, do 3 até o 6, onde vamos ver aqui louvor ao plano de salvação. Dos versículos do 3 até o 6. Vamos ler aí. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Meus irmãos, nestes versículos aqui, do 3 ao 6, Paulo, ele inicia uma oração de louvor, reconhecendo que Deus, ele nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo. E que fomos destinados, meus irmãos, à santidade, ao amor e à adoção como filhos de Deus, e que tudo isso é pela graça e não por mérito nenhum, mas sim pela graça. Por isso que aprendemos aqui nesses versículos sobre o louvor e o plano da salvação, que você, meu irmão e minha irmã, não é um acaso. Deus, ele pensou em você desde a eternidade e te escolheu para ser santo e amado. Por isso que você, meu irmão e minha irmã, não pense que você é um acaso, que você é qualquer um. Não, Deus pensou em cada um de nós desde a eternidade e nos escolheu para sermos santos e amados por Ele. Por isso que para nossa realidade, viva, meu irmão e minha irmã, cada dia lembrando que você é um filho amado de Deus e que sua vida tem um propósito e sentido, porque Deus te escolheu em Cristo Jesus. Amém? E agora, nesses próximos versículos aqui, meus irmãos, do 7 até o 10, vamos ver sobre a redenção em nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versículos do 7 até o 10. Vamos ler aí. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Meus irmãos, nestes versículos aqui, Paulo, ele nos mostra que nós fomos libertos do pecado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa, meus irmãos, essa é a maior demonstração da graça de Deus. Ele nos perdoou e revelou o mistério da sua vontade. E que mistério é esse? Unir todos em Cristo Jesus. Tudo. As coisas do céu e também da terra. Essa era a vontade de Deus. Unir tudo em Cristo Jesus. Tanto as coisas do céu como as coisas da terra. Por isso que nestes versículos aqui, aprendemos que Jesus, meus irmãos, é o centro de toda a criação. E que tudo foi feito para convergir nele. Por isso que para nossa realidade, meus irmãos, hoje, nos tempos de hoje, coloque Cristo no centro da sua vida. Coloque Jesus como centro da sua história.
de tudo que você fizer. Porque quando Jesus Cristo, quando Ele ocupa o primeiro lugar, tudo o mais encontra seu sentido e equilíbrio. Quando Jesus é o centro da nossa vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, que coloque Jesus como centro da sua vida. Amém? E agora, vamos para os próximos versículos do 11 até o 14, onde vamos ver aqui a nossa herança espiritual, dos versículos do 11 até o 14. Vamos ler aí. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará a liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Meus irmãos, nestes versículos aqui, do 11 até o 14, Paulo, ele nos ensina que em Cristo Jesus nos tornamos herdeiros das promessas divinas e que o Espírito Santo que Deus nos dá, o Espírito Santo, ele é o selo dessa nossa herança espiritual. Ele é a garantia de que pertencemos a Deus e que um dia viveremos plenamente com Ele. Por isso, meus irmãos, que neste versículo aqui, aprendemos que o Espírito Santo, ele é o selo da nossa salvação e que ele é o sinal da presença de Deus em nós. Por isso, que para nossa realidade hoje, nos tempos atuais, deixemos, meus irmãos, o Espírito Santo guiar os nossos passos, conduzir a nossa vida. Porque lembrando, Ele é o selo da nossa nova vida em Cristo e que Ele nos conduz à herança eterna. Amém? E agora, meus irmãos, nesses próximos versículos, do 15 até o 19, vamos ver aqui a oração pela sabedoria espiritual, dos versículos do 15 até o 19. Vamos ver aí. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa. Meus irmãos, nestes versículos aqui, os penúltimos versículos, Paulo, ele ora pelos Efésios, pedindo que Deus, ele abra os olhos do coração deles,
Para quê? Para que eles compreenderem a esperança da vocação cristã, a riqueza da herança e também a grandeza do poder de Deus que age nas pessoas que creem nele. Por isso que nestes versículos aqui, meus irmãos, aprendemos que precisamos do Espírito Santo para compreender verdadeiramente o plano de Deus em nossa vida. Por isso que precisamos muito do Espírito Santo, porque sem ele não vamos compreender verdadeiramente o plano de Deus na nossa vida, sem o Espírito Santo. Por isso que para nossa realidade, meus irmãos, para nossa realidade, ore todos os dias pedindo ao Senhor: Senhor, ilumina os olhos do meu coração, para que eu veja a tua vontade e que eu confie, Pai, mais no teu poder. Ore todos os dias pedindo isso a Deus, meus irmãos, porque somente o Espírito Santo, ele quem vai conduzir a nossa vida, e é ele quem vai nos revelar, nos compreender, fazer-nos compreender o plano de Deus na nossa vida. Amém? E agora, meus irmãos, para finalizar esse capítulo de hoje, esse estudo, vamos ver aqui nos últimos versículos do 20 até o 23, que nosso Senhor Jesus Cristo é exaltado acima de tudo. Dos versículos do 20 até o 23. Vamos ver aí. Na mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, Paulo, ele encerra esse capítulo aqui proclamando a exaltação de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dizendo, Paulo falando, que nosso Senhor Jesus Cristo está acima de todo poder, todo principado e de todo domínio. E que tudo foi colocado aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Por isso que nestes últimos versículos, meus irmãos, aprendemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele reina sobre tudo. E a igreja é o seu corpo vivo, chamado a manifestar a sua presença no mundo. Por isso, meus irmãos, que para nossa realidade, reconheçamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador da nossa vida. Confiemos que nada está fora do controle e que tudo coopera para o bem dos que o amam. Reconheçamos isso hoje, meus irmãos. Reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Ele é quem vai conduzir a nossa vida, é que Ele quem conduz a nossa vida. Reconheçamos isso hoje. Amém? E, meus irmãos, neste primeiro capítulo aqui, de Efésios, aprendemos hoje 5 lições muito importantes neste capítulo 1. Primeira lição, que fomos escolhidos por Deus antes da criação do mundo. Segunda lição, que em Cristo Jesus recebemos a redenção e o perdão de todos os nossos pecados. Terceiro, que o Espírito Santo, ele é o selo da nossa herança eterna. Quarto, que precisamos do Espírito Santo e de sabedoria
que Ele vai nos dar para compreender a vontade de Deus. E quinta lição, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele reina sobre tudo e que a igreja é o seu corpo vivo. Amém? Foram essas 5 lições que aprendemos neste capítulo 1 de Efésios. E meus irmãos, antes de a gente finalizarmos mais um estudo e mais um capítulo, como eu sempre faço nos meus vídeos, como vocês sabem, quem está acompanhando o canal, que eu peço encarecidamente, meus irmãos, que vocês se inscrevam no canal e também ativem o sininho e deixem o seu like. Porque cada vez mais é importante isso, meus irmãos. Fortalece muito o canal, esse gesto que vocês fazem, de se inscrever, de deixar o like e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que eu postar. Amém? E também, o YouTube, como eu sempre digo, ele recomenda para mais e mais pessoas, para que mais pessoas venham, através desse canal, conhecer mais a palavra de Deus. Por isso que é muito importante a sua inscrição, a ativação do sininho e o joinha no canal. Amém, meus irmãos? E compartilhe este vídeo também para o seu familiar, seu parente ou amigo, ou qualquer pessoa que precisa ouvir essa mensagem de Deus hoje. Amém? Que Deus abençoe grandemente, meus irmãos, a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos unidos e juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.